Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 25 de maio de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. E nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, diretamente da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o capítulo 1. Capítulo 3 já. Poxa, estou atrasado aqui. Capítulo 3, Criação. No seu item 5, Pluralidade dos Mundos. A questão de número 55. Deixa eu ver se nós temos mais alguém lá pelo YouTube. A Isabel pelo Facebook. Tá. A Luciana está pelo Facebook. Eu mandei para você o convite para o Google Meet, viu, filha? Se quiser entrar, acessa lá o seu e-mail que o convite está lá, tá bem? Muito bem. Pluralidade dos mundos. Questão de número 55. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ele não pergunta somente do nosso sistema solar ou de algum sistema solar em especial. Ele pergunta se todos são habitados. E a resposta é sucinta e objetiva: sim. Evidentemente, né? Seria muita pretensão do homem imaginar que só nós temos inteligência, nós somos o suprassumo do universo e, além do mais, o único planetinha medíocre como o nosso seria habitado, né? A Revista Espírita de 1858 tem lá no nosso site toda a coleção da Revista Espírita. A de 1858 faz um estudo especial a respeito de Júpiter. Baixem em PDF, baixe lá a revista de 1858 e leiam essa matéria de Kardec, porque ela é muito interessante e bastante ilustrativa. Aliás, chega até eu fiquei até com um pouco de vergonha, né? Porque em comparação aos habitantes de Júpiter, nós somos mais ou menos um bando de macaco numa loja de louça, né? A gente realmente está o nosso atraso é algo gritante perto do planeta Júpiter, onde se vive 800 anos, 900 anos, onde a tarefa dos habitantes de lá é vir a planetas como o nosso, por exemplo, para inspirar o bem, para cuidar de espíritos atrasados como nós e daí por diante. Luiz, deixa eu só fazer uma colocação inicial aqui. Qual é o perfil, desculpa, foi meu celular, qual é o perfil dos habitantes? Eu me refiro à questão da aparência? Aparência, eles têm essa aparência parecida? A aparência é sempre humana. Os espíritos dão essa resposta a Kardec. Kardec vai fazer essa pergunta. A aparência é sempre humana. Mas a gente deve entender isso não como se a aparência dos espíritos e dos habitantes de outros mundos fosse exatamente a nossa. Por quê? Os espíritos não têm a mesma aparência que nós, desencarnados, eu estou falando, não têm a mesma aparência que nós temos, porque nós herdamos a aparência, nós temos essa herança através daquilo que nós herdamos de pai e mãe. Então já fica pré-determinado que o encarnado vai ter esta ou aquela aparência. Vai ser alto, baixo, magro, gordo, negro, branco, amarelo, vai ter cabelo loiro, preto, pichain, etc. Né? Com os espíritos não é assim. Tanto que eles, para serem reconhecidos pelos encarnados, quando aparecem para nós, e através de uma vidência nós os vemos em sonho, eles tomam a aparência física que tinham em sua última encarnação, com a qual nós os conhecemos, para que nós possamos reconhecê-los. Da onde a gente deduz o seguinte: a aparência não é a mesma. Se eles precisam tomar a aparência
da sua última encarnação, a aparência não é a mesma. Concordam? É uma questão de lógica, não é? De onde a gente pode deduzir o seguinte, como é que nós podemos imaginar um encarnado vivendo 800, 900 anos? Em Júpiter isso é o normal. É o normal, eles ficam muito pouco tempo em estado de erraticidade, sem corpo físico, e muito tempo encarnados. E como a atividade deles é completamente diferente da nossa, a atividade deles é promover o bem. Eles já são espíritos superiores, né? Está lá na escala espírita. Se vocês quiserem saber exatamente o que é o espírito superior, leiam lá nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, e lá tem toda a escala espírita. Os espíritos que habitam Júpiter, eles são espíritos superiores. A tarefa desses espíritos é uma tarefa linda, magnífica. A tarefa deles é sair do planeta deles e vir a mundos de expiação e provas, inspirar o bem. Quer dizer, eles já não têm mais nada, a encarnação deles não tem mais nada a ver com a nossa encarnação, não é? Onde as doenças campeiam à solta aí no nosso mundo, a violência, todo tipo de sentimentos ruins, né? Inveja, maledicência, prepotência, egoísmo e etc., e por aí afora, já não existe mais para eles, né? Então, o corpo deles é tão sutil e é tão sadio, e a atividade deles é tão sadia, que eles são capazes de viver 700, 800, 900 anos. Diferentemente da nossa. Porque nós, todo dia, agredimos o nosso corpo violentamente com a variação das nossas emoções. Toda a doença, todas indistintamente, são adquiridas em função da variação das nossas emoções. Nós permitimos que a nossa emoção baixe o nível de tal forma que agrida o nosso corpo, e as partes que vão sofrer são aquelas mais frágeis, vamos dizer assim. Para uns é estômago, para outros é intestino, para outros é a cabeça, para outros é o sistema respiratório, e assim sucessivamente. Eles não têm esse problema, né? Certamente, a aparência desses seres encarnados não é semelhante, não é igual a nós. Não pode ser. É de se deduzir que não seja. É claro que, provavelmente, se nós pudéssemos ver um ser como esse, nós os reconheceríamos como humanos. Mas não como humanos como nós conhecemos aqui na Terra. Porque realmente é diferente, não é? Se eles vão todos os dias do planeta deles a planetas como o nosso, eles precisam ter uma condição diferente da nossa. Porque a locomoção deles não é feita por nave, nem nada disso. A locomoção deles é feita pelo pensamento. Eles vêm a planetas como o nosso, se revestem dos materiais que compõem o nosso planeta, portanto, o perispírito deles mudam, os perispíritos se transformam, eles se adaptam à natureza e à atmosfera da Terra, sem perder a sua qualidade moral, sem perder a sua qualidade de inteligência, né? E vem inspirar o bem aqui entre nós. É assim que a coisa funciona. Então, para eles, pelo pensamento, terem a condição de se transportarem para planetas como o nosso e outros planetas semelhantes ao nosso, é porque eles têm uma condição completamente diferente da gente. A gente só consegue fazer isso durante o sono do corpo físico. E alguns ainda. Alguns espíritos encarnados no nosso planeta conseguem fazer isso durante o sono do corpo físico. Porque se preparam ao longo de uma vida inteira, ou têm uma condição, ou encarnaram numa condição diferente da nossa, são espíritos já elevados, se encarnaram numa condição diferente da nossa, e ao colocar o corpo na cama, imediatamente se distanciam do corpo e vão para outros lugares, outros planetas, outras regiões diferentes da nossa, vão lá
ter contato com espíritos semelhantes a ele. Aliás, os espíritos superiores, missionários, só aceitam encarnar entre nós porque tem esta possibilidade. Senão, não aceitariam. Olha que interessante. Isso não sou eu que estou falando, não. São os espíritos superiores que nos dão essa informação. Eles só aceitam encarnar entre nós, porque durante o sono do corpo, coloca lá o corpinho dele lá para dormir na cama, e eles se desligam parcialmente, é claro, porque o desligamento total só se dá pela morte, né, pelo fenômeno biológico da morte, do corpo físico, né? Então há um distanciamento parcial, um desligamento parcial do corpo, aonde eles vão se relacionar com espíritos do mesmo estirpe, da mesma qualidade moral deles. Né? Diferentemente de nós. Porque o que acontece com a mãe, eu estou falando de uma maneira geral, não estou me referindo a quem quer que seja. Mas, de uma maneira geral, o que o espírito faz ao colocar o corpo na cama? Ele vai se relacionar com aquilo que ele se preocupa. Normalmente, os espíritos que habitam o nosso planeta se preocupam com o quê? O dinheiro, o poder, sexo, coisas desse gênero. Coisas, do ponto de vista moral, pouco valiosas. São poucos aqui na Terra, uma minoria, vamos dizer assim, que vai fazer alguma coisa, se distancia do corpo para realizar alguma coisa boa e que o ajude a progredir moralmente. Daí o alerta de Jesus. Cuidado, porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós temos que entesourar as coisas espirituais. Quando a gente fala isso, não é que a gente quer ser piegas, não. E nem ser melhor do que quem quer que seja, porque a gente não é melhor de que ninguém. Muito menos eu. Tá certo? Mas é necessário que o homem se conscientize disso. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Não é o contrário. Nós não somos seres materiais com experiências espirituais, eventualmente. Não. Nós somos seres espirituais. Somos espíritos imortais. Se nós somos espíritos imortais, o nosso maior interesse está na vida espiritual e não na vida material. Então, nós temos que fazer, à medida do possível, é claro, ninguém vai se tornar anjo do dia para a noite, mas, na medida do possível, ir adquirindo os bens espirituais e mudando, né, o teor da nossa vibração moral, do nosso entendimento a respeito das coisas, para poder merecer estar em boas companhias durante o sono do corpo físico. Por isso que é muito importante, ao deitar na cama, o nosso pensamento se voltar a Deus, para agradecer a Deus por aquele dia, pedir que o dia que vai se iniciar seja um bom dia para nós, um dia propício para o nosso espírito, e que, ao longo do sono do corpo físico, nós possamos merecer estar em companhia do nosso espírito guia e dos bons espíritos. Isso é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias. Porque na medida que nós vamos fazendo isso, na medida que nós vamos nos ligando pelo pensamento a estas coisas, nós vamos mudando o teor das nossas companhias durante o sono do corpo físico. Isso é muito importante. Porque o espírito, ele aprende como encarnado e como desencarnado. E durante o sono do corpo físico, nós vivemos como os desencarnados. A única diferença é que nós estamos ligados por um cordão fluídico ao nosso corpo físico. Nosso perispírito está ligado por um cordão fluídico ao corpo físico. No dia que esse cordão for quebrado, nós estaremos em estado de erraticidade, ou seja, livres, sem corpo físico. Não é? Então, é importante isso. É importante nós, todas as noites, pedirmos a Deus que estejamos em boas companhias durante o sono do corpo físico para poder aprender com eles, receber boas inspirações, nos fortalecer moralmente, receber boas instruções, né? Boas inspirações. As inspirações vêm dos espíritos. Né? Todos os pensamentos que nos são inspirados
vêm dos espíritos. As intuições é do nosso próprio espírito. Essa é a diferença entre inspiração e intuição. Tem gente que mistura tudo, né? Põe tudo num balaio só e acha que intuição é dos espíritos, não é nada disso. Inspiração é inspirado, vem de fora. Intuição é pensamento próprio. Então, nós devemos pedir aos espíritos que nos inspirem durante o sono do corpo físico. É claro que, evidentemente, de conformidade com o dia que nós passamos, com os problemas que estamos enfrentando, enfim, com todas as coisas que nos são próprias, nós nem sempre estaremos na companhia de espíritos bons ou do nosso espírito guia. Mas temos que nos esforçar para, na maioria das vezes, estarmos na companhia deles. Respondeu a sua pergunta, Alexandre? Respondeu, sim. Tá bem. Não, inclusive, acrescentou algo muito interessante sobre essa questão da preparação para o sono e a boa indicação aí da necessidade da inspiração, né? É necessário. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre. Não precisa, a prece não precisa ser uma coisa prolongada, né? Ficar lá rezando um terço, 10 Ave Maria, 500 mil Pai Nosso, nada disso. Um bom pensamento. Bom pensamento, pensamento com qualidade, no momento certo, na hora certa. Se Kardec dedica um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo às preces. Lá, não é que ele quer ensinar a gente como fazer prece, não. Na realidade, o que ele quer demonstrar com aquele capítulo é dizer, olha, vocês devem se voltar a Deus, ou voltar os seus pensamentos a Deus, em determinadas circunstâncias, procurem voltar os seus pensamentos a Deus dessa maneira. Então, ela tem prece para a pessoa doente, prece para a pessoa moribunda, prece para a pessoa recém-desencarnada, prece para espíritos sofredores, prece para os nossos parentes. Tem prece de todo tipo. Porque o que é a prece, senão o nosso pensamento de forma ordenada e coordenada, dirigida ao Criador? A prece tem que ser isso. Não adianta palavras repetidas não têm o menor significado. Blá, 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 Ave Maria, isso é conversa de igreja. E a gente não está aqui mais, acho que a gente está um pouco à frente desse tipo de coisa. Para nós não interessa mais isso. Então, ordenar o pensamento e dirigir o nosso pensamento a Deus de forma ordenada e racional é o objetivo desse capítulo, As Preces, que, se eu não me engano, é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27 ou 29, uma coisa assim. Então, dá uma verificadinha lá, que vale a pena a gente ter esse conhecimento. Porque nos orienta como nós devemos realizar as nossas preces. Né? E sempre, todos os dias, ao levantar, agradecer a Deus pelo dia. É uma oportunidade valiosíssima. Valiosíssima. Nós não temos ainda, nós como seres imperfeitos que somos, não temos ainda a ideia do valor de um dia vivido aqui na Terra. Vamos ter essa ideia depois de desencarnar. Né? Mas estudando a obra dos Espíritos, nós vamos adquirindo esse entendimento. Não é? Então, agradecer a Deus todos os dias ao levantar e ao colocar o nosso corpo na cama, pedir a Deus que nós tenhamos o direito de estar na presença dos nossos espíritos guias e dos bons espíritos. Isso é fundamental. Muito bem, ele sai com a resposta dizendo o seguinte: e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Olha, Kardec escreveu isso em 1857, metade do século XIX. Tem mais de 180 anos isso aqui. E ainda existem seres assim aqui na Terra.
Ainda existem seres assim, que imaginam que somente o nosso planeta é habitado e que não existe vida em lugar nenhum. Só existe vida no nosso planeta. Orgulho e vaidade, afirmam eles, creem que Deus criou o universo somente para eles. Isto quando acreditam em Deus. Né? Senão, muitas vezes são pessoas descrentes, ateias, que gostariam muito, né, muito de acreditar. Porque quando tem alguma coisa que mexa com a sua segurança, com a sua vida, que coloca em risco a sua vida, a primeira coisa que eles chamam é por Deus. Né? Ai, meu Deus! É a primeira coisa que o sujeito pensa. Não é? Então, são ateus graças a Deus. Essa é a verdade, porque tudo que o ateu quer é acreditar. E eu não condeno pessoas assim, porque eu acho que muitas vezes o Deus que foi apresentado a essas pessoas não corresponde ao grau de inteligência e de racionalidade da pessoa. Apenas isso. Eu repito sempre o seguinte, se não fosse o espiritismo, eu seria ateu, com certeza. Com a mais absoluta certeza. Não aceito o Deus antropomórfico, o Deus à forma de homem, que se vinga, que tem humor, que privilegia uns em detrimento dos outros, que tem povos especiais que ele protege. Isso aí, para mim, não entra na minha cabeça e nunca entrou. Né? Nunca entrou. Então, graças a Deus, eu encontrei a doutrina espírita que me mostrou o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus bom, misericordioso, né? O Deus de justiça, que ama os seus filhos de forma igual. Todos os seus filhos são amados de maneira igual por ele. Não tem privilegiado nessa história. E Kardec acrescenta a seguinte explicação a essa resposta dos espíritos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí pelo YouTube, pelo Facebook. Não. Ele acrescenta a seguinte explicação. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil, e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Eu dei uma certa risadinha aqui, porque realmente Kardec de vez em quando dá uma brincada com os caras, né? Acho que as estrelas são penduricários que estão no céu para alegrar a nossa vida. São enfeites que Deus colocou para alegrar, para deleitar os olhos dos homens. É um absurdo, né? A própria natureza do universo, né? A própria disposição dos planetas, né? O próprio tamanho da nossa galáxia, né? Já demonstra que realmente nós não estamos sozinhos, nem podia ser diferente. E a nossa galáxia é uma das menores. O nosso Sol é de quinta grandeza. A hora que eles colocam, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de verificar, a hora que eles colocam um Sol de quinta grandeza em proporção ao Sol de primeira grandeza, o nosso Sol vira um pinguinho no oceano. E olha o tamanho do nosso Sol e o tamanho da nossa Terra. Imagine você, a nossa Terra é um grão de areia perto do nosso Sol. E o nosso Sol menos que um grão de areia perto do Sol de primeira grandeza. Se o homem pensar apenas nisso, peraí, vamos parar por aí, eu não acredito, mas tem que ter alguma coisa. Alguma coisa tem. Eu vou relegar a posteridade, o meu entendimento a respeito disso, mas vou relegar a posteridade. Eu não posso dizer que não. Eu não posso afirmar que não. Porque a racionalidade disso é tão grande que eu não posso negar. Não é? Simplesmente isso. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição
e que tem o privilégio de ser habitado com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Aliás, Kardec diz que já naquela época se sabia que havia um mundo semelhante, e há muito pouco tempo atrás se descobriu um mundo aí que tem as mesmas características da Terra, quanto ao oxigênio, a água, a composição química do planeta e tudo mais. Né? E me parece que ele não sei se 40 vezes ou 70 vezes maior que a Terra, mas a situação do planeta, em questão de habitabilidade, é a mesma que o nosso. Então não há por que não ter vida. Por que não pode ter vida? Né? Alguma pergunta a respeito dessa aqui? Esse item aqui vai dar muito o que falar, porque é um item que traz muita controvérsia, né? E muita curiosidade a respeito do que pensa o Espiritismo a esse respeito. Né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode levantar a mão aí, a gente... Para mim está claro. Tá. Questão de número 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles absolutamente não se assemelham. Questão de número 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Olha, isso aqui é uma dica dos espíritos para dizer o seguinte: a semelhança não é do homem para com Deus. A semelhança é do espírito para com Deus. E não do homem. Porque nós temos uma constituição física para habitar um planeta como a Terra. E os outros planetas que não têm a mesma constituição física que o nosso e também é habitado? Certamente são seres que fisicamente são diferentes de nós. Porque eles têm condição de habitar esses planetas e nós não, e vice-versa. Se um fosse trazido para a Terra, não teria condição de viver aqui. Eles respondem assim: sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Pergunta de número 58 aos espíritos superiores. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Resposta: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos? A gente pode lembrar aqui de um sujeito, a respeito dessa questão da eletricidade, de um sujeito chamado Nikola Tesla, que viveu aí no tempo em que foi descoberta a lâmpada. Inclusive, ele trabalhou para o sujeito que inventou a lâmpada, né? E o Nikola Tesla, havia uma divergência entre ele e o sujeito que inventou a lâmpada, vocês lembram o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Aí eu vou lembrar daqui a pouco. Havia uma divergência entre os dois. O primeiro dizia que a melhor tipo de fonte de energia para se aplicar seria a alternada. Thomas Edison. Thomas Edison, ele era partidário da corrente contínua e o Tesla da corrente alternada. Eu sei que chegou num determinado momento, o Tesla deixou de trabalhar para ele, foi trabalhar por conta própria e tal, e desenvolveu uma torre. Ela foi, inclusive, destruída por aqueles que tinham interesse em distribuir a energia via cabo, e essa torre era capaz de enviar eletricidade sem a necessidade de fio para qualquer lugar. E ele provou que é possível isso. Só que você destruiria uma indústria
mega potente, né? Que é a indústria da eletricidade, né? Da geração e distribuição de eletricidade. Então, por aqui dá para entender aquilo que os espíritos estão falando. A importância da eletricidade no nosso mundo, ela é tida em conta muito pequena até, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo típico do nosso mundo aqui. Eu, quando era criança, 5, 6 anos de idade, eu sempre fui muito de escutar aquilo que os mais velhos estavam falando para poder aprender com eles. Então eu via meu pai conversando com outros adultos, dizendo assim, a casa lá é muito boa, ele estava querendo comprar uma casa, a casa lá é muito boa, tem 4 bicos de luz. Olha que interessante, se avaliava uma casa pela quantidade de bicos de luz, ou seja, pontos onde era possível as pessoas colocarem uma lâmpada. A casa tem 5 bicos de luz. Era desse jeito, em São Paulo, capital, hein? Não estou falando de... É a maior capital do Brasil. E uma das maiores do mundo. Estou falando da década de 50, finalzinho da década de 50. Não muito tempo atrás. Em 60, 65 anos atrás. Hoje nós temos lâmpadas que iluminam 10, 15, 20 vezes mais que uma lâmpada quando ela foi criada, gastando 5% da energia que gastava uma lâmpada daquela. Olha como a nossa eletricidade, a nossa capacidade de utilização da energia, ela é muito mal usada. Né? Está muito mais voltada ao interesse daqueles que querem ganhar dinheiro com isso do que a boa utilização dela. É possível, por exemplo, através de usinas eólicas e tal, inclusive de barcos, né? Que são verdadeiras usinas de energia, se gerar energia para uma cidade inteira, para 2 cidades, para um estado inteiro. Né? Então, realmente é muito mal utilizado, a energia é muito mal utilizada no nosso planeta. Está muito mais ainda afeta os interesses comerciais do que a boa utilização dela. Vai chegar um momento que realmente isso vai mudar. Isso vai deixar de ser assim como é. Hoje em dia, uma casa que tem aí, que mora em 2 pessoas, a pessoa gasta pelo menos, economizando muito, 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 R$200 por mês de conta de energia e mais 200 de conta de água. O que é um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Hoje em dia a gente tem lâmpada de LED e tal, quer dizer, uma economia danada. Imagine se a gente utilizasse ainda aquelas lâmpadas antigas, né? As lâmpadas que se usavam antigamente. A conta de energia seria de R$400, R$500, talvez mais. Muito bem. Agora a explicação de Kardec, se não me falha a memória, né? Sim. Então, a explicação de Kardec é a respeito da resposta da questão de número 58. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral, cujos efeitos poderíamos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Então, nós teríamos aí uma possibilidade, e vemos aí uma possibilidade de utilizarmos, né,
aqui na Terra, de utilizarmos a eletricidade de uma maneira completamente diferente ou muito mais eficientemente do que se utiliza hoje. Muito bem, vamos para o item 6. Alguma pergunta a respeito daquilo que nós estudamos? Tudo certo. Está claro? Não tem ninguém conosco, nenhuma pergunta. Vamos lá. Questão é, item de número 6. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Pergunta de número 59. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, a que os espíritos nos oferecem. Confirma a opinião que há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos, antes da era cristã, portanto, 6.000 anos da nossa era. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam tantos períodos, cada um deles, talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato constante, como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir, prova evidente do erro em que se pode cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Aqui tem uma nota do tradutor, o professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: as recentes declarações do Papa Pio XII, admitindo os cálculos da ciência para a formação da Terra, confirmam o acerto de Kardec nesta nota. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não. Mas que os homens se enganam na sua interpretação. Aqui tem o rodapé de número 2, que diz: a advertência aos que condenam a Bíblia, sem levar em conta os fatores históricos e a linguagem figurada do texto. Então é preciso sempre contextualizar, inclusive levando em consideração a falta de conhecimento, né, que os homens tinham na época, porque a ciência não estava avançada como ela está hoje, nos dando
recursos, de instrumentos, né, e de inteligência para compreender a diferença entre o que eles acreditavam e o que se tem como verdade científica hoje. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície. E essa ordem concorda com a indicação do Gênesis, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos poderoso? Então, em vez de dias, são eras. Se lá na Bíblia você mudar o texto de 7 dias para 7 eras, não está resolvendo a questão. Apenas uma questão de interpretação, não é? E o homem não poderia ser diferente. O homem daquela época tinha um conhecimento parco a respeito de ciência, de como as coisas se formavam, não é? Sua obra se tornaria menos sublime para não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Aliás, essa instantaneidade que Kardec se refere, ela só existe para nós, viu? Porque o tempo aqui é uma coisa completamente diferente de como ele é considerado pelos espíritos. Eles dizem que 100 anos do nosso tempo para eles é menos que um segundo. Aliás, muito menos que um segundo. Eles comparam a um relâmpago. Né? E a luz, ela trafega aí numa velocidade muito grande. Né? É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabelece para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. Ninguém derroga as leis da natureza. Todos indistintamente. Jesus, por exemplo, encarnou na Terra, há 2000 anos atrás, encarnou. O corpo dele era diferente do nosso? Absolutamente. Ninguém derroga as leis da natureza. Ele tinha um corpo como o nosso, fazia xixi, cocô, tinha que dormir, exatamente como nós, não tem diferença nenhuma. Isso tira dele a sua sublimidade, tira dele aquilo que ele era, um espírito puro? Absolutamente. Evidentemente que não. Pelo contrário, dá a ele, de mim, por exemplo, muito mais respeito. Porque um espírito como ele, sendo puro, tendo tudo a seu dispor, inclusive felicidade plena, sem necessidade nenhuma de passar pelo que ele passou, concordar em encarnar no mundo como nós, todos os espíritos eram semi-selvagens, naquela época, os encarnados semi-selvagens, e passar por tudo que ele passou, só é digno de respeito e de gratidão. Né? Ao contrário do que alguns querem pregar, inclusive a Federação Espírita Brasileira, né? Através dos livros de Jean-Baptiste Rostand, né? Que Jesus tinha um corpo diferente, era um corpo fluídico e essa baboseira toda. A ciência, de acordo nesse ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654, da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra um grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais, que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvida a respeito
podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontrem os traços da existência do homem anteriores à grande catástrofe, ficará provada a existência do homem ficará provada. Está me avisando aqui que vai acabar em 10 minutos o nosso tempo. Nós estamos a 20 horas e 19 minutos. Tá bom. Então, nós temos 10 minutos aí, talvez dê para acabar de estudar esse texto aqui. Vou ler novamente. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem anteriores às grandes catástrofes, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido, então, necessário que, do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não tivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade da raça humana vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. O exame fisiológico prova a existência em algumas raças de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários, tende a supor os caracteres extremos, mas não cria estes produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo?
Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial que se tomou pelo cataclisma geológico. Aqui tem o rodapé de número 3, que é uma nota do tradutor também, e diz o seguinte: as escavações arqueológicas registradas por Sir Charles Leonard Woolley em 1929, ao norte de Basora, próximo do Golfo Pérsico, para a descoberta de Ur, revelam os restos de uma catástrofe diluviana ocorrida exatamente há 4.000 anos antes do Cristo. Ao encontrar a camada de lodo que cobria a ruína de Ur, primitiva, Woolley transmitiu a notícia ao mundo nos seguintes termos, abre aspas: encontramos os sinais do dilúvio universal, fecha aspas. Trabalhos posteriores comprovaram o fato, mostrando que houve o dilúvio local no delta do Tigre e do Eufrates, exatamente na data assinalada pela Bíblia. Esses fatos vêm confirmar a previsão de Kardec. Nota do tradutor. E tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos, eis porque é prudente não se acusar mais ligeiramente de falsos as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Esse único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Faltam 4 minutos para o encerramento, pela contagem aqui. Vamos marcar aqui o início do capítulo 4 para a próxima quarta-feira, para os nossos estudos da próxima quarta-feira. 3 minutos agora. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Depois a gente tem mais um tempinho para bater um papo. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os nossos estudos dessa noite, e que assim seja.